Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre carros elétricos. Quais são as novas tendências desse mercado tão inovador? Para onde está indo o setor e quais novidades esperam os motoristas, os consumidores brasileiros? Para falar sobre isso e muito mais, estamos aqui com um convidado especial nos estúdios da BMC. Temos um executivo de dessas empresas que estão inovando no Brasil, Henrique Sampaio dos Santos, diretor de marketing de produto da Neta, uma empresa produtora, uma fabricante de carros elétricos. Henrique, muito boa noite e bem-vindo ao BMC Talks. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso recebê-lo. E hoje também temos um apresentador especial também, está aqui do meu lado, o meu colega e também o dono da casa do BMC Business. Então hoje é um Business in Talks em conjunto. Fazendo um programa mesclado aqui, né? Programa mesclado. Gabriel Monteiro, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui no Talks. Uma ótima noite, Carlos. Muito obrigado por me receber na bancada. É um prazer estar aqui, uma dessas novas marcas que está entrando no Brasil, para conhecermos um pouco mais sobre a estratégia, sobre o produto, sobre o histórico desta grande empresa que está chegando aqui ao nosso país. Estou invadindo o programa porque o assunto muito me interessa. Pois então, com certeza vai interessar a todo mundo que está nos assistindo. Interessa boa parte da nossa grade aqui na BMC, com parcerias com outras, com a Quatro Rodas também, o BMC Business, enfim. Mas vamos para o assunto, vamos ao que interessa. Henrique, pergunta ritual para todos os convidados aqui no Talks. Quem que é o Henrique Sampaio em um minuto? Em um minuto. Bom, Henrique Sampaio é uma pessoa formada em engenharia, infelizmente ou felizmente, nunca trabalhei no ramo, mas o conhecimento me ajudou bastante. Trabalho minha vida inteira basicamente no setor automotivo, tive vários anos de Volkswagen, trabalhando sempre na área de marketing do produto lá. Depois de Volkswagen, cheguei a trabalhar também na Chery, que depois fez a joint venture com a Caoa, fizeram a Caoa Chery, já há alguns anos lá. Tive um hiato profissional aí, trabalhei 1 ano e meio mais ou menos numa indústria têxtil. E aí, logo após isso, fui convidado para a Neta e aqui estou ajudando a implementar a empresa no Brasil, trazendo os produtos que ela tem. Henrique, obviamente, a Neta é uma empresa, uma startup chinesa, mas no mercado brasileiro está chegando somente agora. Então, para o nosso público, para entender o que é a Neta, o que a empresa faz e como surgiu em um minuto. Bom, a Neta, acho que é importante falar da história. Ela nasceu de um grupo maior, um grupo chamado Ozon. O grupo Ozon nasceu em 2014 para desenvolver tecnologia para o setor automotivo na China. E fazendo isso, eles acabaram, alguns anos depois, 4 anos depois, desenvolvendo o próprio carro. Então, o primeiro carro que nasceu, junto trouxe a marca nova de carros, Neta, que faz parte do grupo Ozon. E de lá para cá, eles já lançaram 7 carros desde esse momento, primeiro no mercado chinês e agora já estão expandindo para outros mercados do mundo. Pois é, só para pegar a última, Gabriel, depois te passo a palavra. A Neta é uma empresa nova, tem poucos anos, mas conseguiu um crescimento muito importante, Como é que foi isso? Qual que é a dimensão hoje da empresa e qual foi a trajetória que levou a esse crescimento e a esse resultado nesse momento? É interessante falar disso, porque na China ela é considerada como uma startup. Empresas automotivas que têm até 10 anos são chamadas de startups. Mas foge um pouco do conceito de startup que a gente comumente usa. São empresas de tecnologia, são muitas montadoras que estão surgindo na China hoje com esse conceito de startup, mas porque a China nos últimos anos, nos últimos 4, quase 5 anos, vem se desenvolvendo muito no campo da eletrificação, principalmente carros 100% elétricos. Então, hoje são diversas marcas surgindo na China com produtos desse tipo, a Neta é uma delas, e que estão alimentando um mercado que tem uma demanda muito alta por produtos desse tipo. E no momento onde muitos países do mundo também querem ir nessa direção. E o mercado chinês hoje realmente ele tem um destaque muito grande para esse tipo de tecnologia, porque eles conseguiram nos últimos anos se desenvolver muito nisso. A gente pode dizer que eles se desenvolveram rápido porque eles investiram muito nesse estudo de produto, desse tipo de produto. E obviamente agora que o mundo está comprando, eles estão na frente de uma certa forma. Perfeitamente, nós temos esse posicionamento agora chegando ao Brasil também, essa internacionalização da companhia batendo a nossa porta, chegando ao nosso mercado. Eu queria entender, tirando o Brasil dessa jogada, ou também colocando na conversa, como vocês estão posicionados globalmente, porque falamos que é uma empresa recente, uma empresa nova, considerada inclusive uma startup no mercado chinês, mas que já tem produtos distribuídos em outros mercados. Então, entender um pouquinho sobre esse posicionamento e o que vocês trazem quando chegam aqui ao Brasil como construção de marca no mercado internacional. Claro. A empresa surgiu, obviamente, alimentando o mercado chinês, já tem 3 fábricas na China. Primeiro mercado que eles
entraram foi a Tailândia como exportação. Na sequência, abriram uma fábrica na Tailândia e hoje eles já estão presentes praticamente na Ásia toda, já tem subsidiária na Indonésia, na Malásia, e aí começaram a ir para a Europa, temos subsidiária na Holanda, tem África, Emirados Árabes, e América do Sul e América Latina. Então tem uma subsidiária no México, que basicamente começou a operação junto com a operação do Brasil, e no Brasil agora, com a subsidiária, começando o início de comercialização no meio de setembro e tendo já anunciado de forma aberta aí que vai ter uma fábrica no Brasil e essa fábrica, inclusive, vai ser responsável por alimentar o mercado brasileiro e também mercados sul-americanos. Perfeito. Antes de falar da fábrica brasileira, vou até pedir para a nossa produção colocar no vídeo as imagens dos carros elétricos para a gente ter uma ideia de que veículos estamos falando, né? E vou te perguntar, Henrique, agora estamos vendo aqui alguns dos carros, né, dos 7 modelos que a Neta já lançou até agora, em 6 anos, né, Henrique? Então, muito pouco tempo. Mas a pergunta que eu te faço vocês, qual que é a estratégia que se posicionar no mercado de faixa alta no Brasil? Estão apostando que a eletrificação, assim como na China, vai ser algo mais popular, que todo mundo vai ter acesso a um carro elétrico, porque outras marcas também de carros elétricos, chineses inclusive, escolheram para o top de linha, né? Qual que é a estratégia comercial de vocês? Qual que é a orientação que vocês estão pensando aqui no Brasil em termos de preços, em termos de posicionamento de mercado? Acho que é importante falar qual foi a orientação inicialmente na própria China. Quando a marca nasceu e nasceu para alimentar o mercado chinês, ela nasceu para popularizar a tecnologia do veículo elétrico, né? Então ela nasceu com um portfólio de produtos, começando de veículos mais acessíveis até veículos mais caros, né? E assim ela começou a exportar também essa filosofia. Então a implementação da marca no Brasil, lançando os veículos que ela anunciou recentemente, está começando com 2 SUVs. O primeiro SUV, por exemplo, está na casa de R$125 mil. Não dá para falar que é um carro super caro, posicionado numa faixa premium, mas também possui produtos premium. Então nós temos um carro na faixa de 125, o outro SUV começa na faixa de R$195 mil, e aí você já começa a participar de uma faixa de SUVs do mercado brasileiro, onde a maior parte do volume de vendas está posicionado, né? Existem produtos superiores no portfólio de produtos da Neta lá fora. É um plano estratégico da marca também trazer produtos dessa faixa no futuro próximo, né? Nós não estamos participando com os nossos produtos também numa faixa abaixo de R$100 mil, que até existe no nosso país, mas não é o foco da empresa, né? O posicionamento também tem muito a ver com o tipo de produto que está sendo oferecido. São produtos que a gente tem que analisar não só pelo tamanho em si, mas pelo conteúdo que eles trazem, né? E os produtos elétricos, os automóveis elétricos hoje em dia, eles costumam trazer um conteúdo muito interessante de tecnologia, conectividade, segurança, assistentes de direção e, obviamente, tudo isso, quando é colocado junto num veículo, posiciona ele num patamar X de preço, né? Então não dá para participar da primeira faixa de preços de veículos no Brasil, né? Pelo menos não por enquanto. Perfeitamente. Eu queria até explorar bastante esse desenvolvimento do produto que vocês estão trazendo ao Brasil. Porque, Carlos, vamos lembrar um tempo atrás, nós tínhamos um mercado bastante tradicional e bem estabelecido no mercado brasileiro, aqui no país, com poucos veículos ou modelos eletrificados, 100% eletrificados, disponíveis aqui para o público. E aqueles que chegavam eram muito caros. Quando começamos a receber alguns destes produtos vindos da China, nós tínhamos uma faixa de preço bastante atrativa com todos estes dispositivos, essas tecnologias que você mencionou que os carros elétricos estão hoje oferecendo, por um custo bastante reduzido com o que tínhamos anteriormente, se a gente comparar só com carros elétricos, e se olharmos para a combustão, também um custo bastante atrativo. Quando chega um modelo, você fala, a marca que está trazendo isso ao Brasil está queimando dinheiro, está perdendo margem, está fazendo isso para se popularizar por aqui. Chega a segunda marca, a terceira, a quarta, nós estamos vendo algo acontecer no mercado brasileiro. A gente chegou num ponto em que essas tecnologias que vocês e outras marcas estão desenvolvendo criaram um mercado sustentável para mobilidade elétrica que pode se espalhar para o restante do mundo, como está acontecendo? Acredito que sim. Eu acho que o mundo, de uma forma geral, está olhando para a mobilidade elétrica, não só automóvel, mas mobilidade elétrica com outros olhos. Como tudo que é novo, o consumidor ele tem que começar a ter a experiência de uma forma devagar, né?
Devagarzinho entra um produto eletrificado, entra um outro produto, né? Eu vou até brincar, né? Vou até falar onde entrou um patinete, depois veio uma bicicleta elétrica, né? Apareceu um carro ali, mas o pessoal fala, nossa, mas carro, pera um pouco, deixa eu entender direito como é que funciona a eletrificação, né? Moto elétrica. Então, o consumidor vai tendo contato com isso e quando ele realmente pega um carro, dirige um carro e a experiência de dirigir um veículo elétrico é bem diferenciada. Quem já dirigiu sabe do que eu estou falando. Torque imediato, você tem aquela sensação. É o torque, é a sensação do silêncio. A sensação do silêncio te traz uma direção com muito menos estresse, né? O carro elétrico ele tem uma resposta aos teus sentidos muito melhor. Porque só o fato de não ter a vibração e o silêncio ser muito maior te faz perceber muito mais o ambiente dentro do carro. E outra, né, os veículos elétricos, como a gente acabou de falar, estão vindo com muita tecnologia. Então, as empresas cada vez mais tornam os veículos elétricos como uma extensão ou da casa ou do escritório da pessoa. Você tem uma série de dispositivos e uma conectividade dentro do carro que te trazem conforto, acessibilidade a diversos meios de comunicação, sem, obviamente, ir contra nenhuma lei de segurança na direção, né? Mas você cada vez mais veste o carro. E o carro, ele é muito agradável de dirigir. Então, de anos para cá, os consumidores gradativamente começaram a ter contato, começaram a experimentar, um amigo seu, um parente seu, um vizinho, passa a experiência, foi para o segundo carro. Não podemos jamais esquecer do que foi a hibridização também, né? Porque o híbrido também é um veículo que está fazendo sucesso para o consumidor brasileiro, né? Mas está lá o componente elétrico. E por que o híbrido faz sucesso? Traz aquela segurança que o consumidor tem de, puxa, se acabar a bateria eu não fico na mão, né? Mas, ao mesmo tempo, ele brinca sempre com o carro elétrico. Ele tenta o máximo possível usar sempre o carro no módulo elétrico, né? Eu estou falando dos híbridos plug-in, né? Aquele que você carrega a bateria, né? Então, o consumidor vai se acostumando e ele fala, não, peraí, a experiência não é ruim, a experiência é segura. Eu não sabia que dava para ter um planejamento no uso do carro elétrico e realmente eu usar no dia a dia sem me prejudicar, né? Então, eu acho que isso gradativamente trouxe para o consumidor um nível de conhecimento maior e vem aumentando, tá aí. Não sou eu que estou falando, são os números de comercialização de outras marcas que estão vendendo carros elétricos no Brasil e principalmente no mundo. A gente não pode esquecer de olhar para o resto do mundo. E o Brasil ele tem uma característica, né? Ele tem um gosto de consumo automotivo muito próximo do que é o gosto europeu, né? E o europeu, de uma forma geral, também está olhando com bons olhos para a eletrificação. Todos os países do mundo têm que superar aí as questões de infraestrutura, né? Os traumas de ter ou não ter autonomia. A autonomia vem... Porque a tecnologia do carro elétrico e do híbrido vem aumentando muito, né? A autonomia aumenta, a característica técnica das baterias também, né? A infraestrutura ao redor das pessoas está aumentando, né? A possibilidade das pessoas carregarem também nas suas casas também aumenta. Então, tudo isso vem trazendo uma segurança para o consumidor e, no fundo, o consumidor quer o que existe de melhor. E hoje, não que o carro elétrico seja o melhor, não quero entrar nessa seara aqui, nessa discussão, mas o carro elétrico é, sem dúvida, hoje, o tipo de produto automotivo que traz as maiores inovações tecnológicas, sem sombra de dúvida. E é dessa forma que o consumidor está conseguindo ter acesso a toda essa novidade. Pois é, interessante essa questão da infraestrutura, né? Porque o Brasil é um mercado muito importante para o automotivo em geral, né? E os carros elétricos cada vez mais estão roubando, entre aspas, ou melhor, tomando espaço, especialmente dos carros do SUVs tradicionais, os carros de faixa alta a combustão, né? Então, é um mercado interessante até pelas margens maiores que se tem nesse segmento. Mas o Brasil tem um problema sério de infraestrutura, ou seja, não temos, especialmente nas grandes artérias de comunicação rodoviária, infraestrutura adequada para carregar esses carros. Nossas estradas não são smart road, né? Não são estradas inteligentes onde, por exemplo, é possível colocar piloto automático, como acontece nos Estados Unidos ou em outros países do mundo. E temos uma série de outros problemas até de manutenção que podem prejudicar, fora o clima, né, que podem prejudicar eventualmente os carros. Como que vocês da Neta estão vendo isso? E é uma questão que está sendo resolvida aos poucos, ainda é o grande dilema para um produtor e um consumidor de carros elétricos. O Brasil está consciente que tem que melhorar. Qual que é o cenário nesse momento da parte infraestrutural? Eu acho que esse é um sistema que está vivo e eu tenho, desde que eu comecei a trabalhar na Neto, eu tenho me envolvido bastante com muitas empresas que podem ajudar a gente, pelo menos na discussão a respeito de infraestrutura, porque essa é obviamente uma das dúvidas que o consumidor tem, né? Bom, algo está acontecendo, porque o consumidor de uma certa forma cada vez mais
estão comprando os carros. Onde que essas pessoas que compraram os carros estão carregando os carros? Né? Então, hoje, você para analisar, você já vê que a rede de abastecimento elétrica está cada vez se expandindo mais para shopping centers, para supermercados, para a rede pública. Existem diversos distribuidores de combustível hoje que estão entrando no segmento de geração de energia e criando postos de distribuição de energia, carregadores, colocando carregadores. No início dos carros elétricos no Brasil, ninguém podia vender a energia elétrica para o consumidor se não fosse uma empresa fornecedora de energia, né? Um operador de energia. Hoje em dia, já tem empresas que estão vendendo energia porque estão gerando energia. Então, adquiriram o direito de poder vender energia, né? E o consumidor já não é relutante na hora de parar o carro num shopping center, por exemplo, colocar o carro para carregar e pagar pela energia que ele está carregando. Porque ele sabe que sempre ele vai pagar muito menos com energia elétrica do que pagar qualquer combustível líquido. Ele já está no lucro ali. Né? Então ele vai fazer uma compra no supermercado, deixa o carro carregando, vai no shopping center passear com a família, deixa o carro carregando. Já tem postos de abastecimento ao redor das grandes cidades, pelo menos, né? Muitos consumidores que moram em casas já têm a facilidade de colocar carregadores na sua casa, né, os chamados wallbox, carga média, conseguem carregar. Então a pessoa usa o carro durante o dia, deixa à noite carregando. Quem tem essa possibilidade no escritório, na empresa que trabalha, caso tenha carregador, está fazendo isso, né? E cada vez mais eu percebo que, assim, mesmo no nosso país, vou falar um pouquinho de Brasil agora, mesmo no nosso país ainda não tendo aí um planejamento muito sólido na questão de aumento da infraestrutura para os veículos elétricos, do outro lado, nós temos um ser chamado consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele gira a roda, né? Quando ele põe na cabeça dele que ele quer algo, ele consegue esse algo. Então, é impressionante o que está acontecendo hoje, porque mesmo com as dificuldades, a infraestrutura está surgindo. E aí, com a quantidade de carros no mercado, a gente já começa a ver fornecedores de carregadores, de repente, aparecendo do nada, empresas distribuidoras de combustível líquido começando a querer montar postos de abastecimento elétrico, redes de comércio querendo colocar pontos de carregamento de carro elétrico, porque isso chama o consumidor. Então, tem todo um ecossistema ao redor que começa a se desenvolver porque o consumidor existe, mesmo não tendo um planejamento, vamos dizer assim, uma infraestrutura criada pelo governo, por exemplo, né? Então, eu acho que, assim, muitas barreiras ainda têm que ser quebradas e podem ser melhoradas, né? A gente tem muito o que caminhar. Mas o cenário é muito positivo. Eu vejo com bons olhos, porque cada vez mais marcas estão chegando com produtos elétricos. E aí eu volto a repetir que não é só no âmbito de automóvel, a mobilidade elétrica está chegando no Brasil e o consumidor está se adaptando cada vez mais. Quando a gente sai um pouco do nosso universo urbano e começa a ir para o interior, onde as pessoas moram em casas, as pessoas falam, não, carro elétrico só vende em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Não, carro elétrico vende no interior. E vende bem, porque tem muita gente que mora em casa, a casa dá para ter o carregador, né? Condomínio, põe carregador. Então, isso está funcionando. Eu acho que o cenário é muito positivo para os próximos anos, tanto é que não era previsto para em 2024 se atingir o volume de veículos elétricos que nós temos hoje. E atingimos. Pois é, a demanda, né, a busca por veículos elétricos aumentou, dobrou, né, nesse ano. Então, estamos com um mercado muito aquecido. Mas, Gabriel, por favor. Perfeitamente. Eu queria falar justamente da parte do consumidor. Nós falamos sobre infraestrutura, que é um ponto importantíssimo na tomada de decisão, na hora que o investidor vai optar por adquirir um veículo elétrico ou eletrificado. E eu queria justamente falar sobre esses pontos sensíveis, como uma marca nova entrando no Brasil e uma marca oferecendo veículos elétricos, que são duas novidades aqui ao consumidor brasileiro. O que vocês sentiram como pontos sensíveis para a tomada de decisão, o que é fundamental para um consumidor hoje tomar a decisão por comprar um veículo que seja da Neta nessa primeira empreitada, nessa entrada do Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é oferecer para o consumidor a segurança que ele precisa quando ele vai comprar um produto. Então, ele tem que ter certeza que existem as lojas, existe pós-vendas, existem as peças, né? Ele tem cobertura na cidade que ele mora, ele tem cobertura em outros lugares do país também, se ele for viajar e etc. Esse é o primeiro ponto. Então, a Neta está vindo de forma sólida, anunciando fábrica, vamos falar da fábrica depois, né? Mas vamos falar da rede de concessionários. Rede de concessionários em diversas cidades, estamos abrindo até o final desse ano, a ideia é a gente atingir pelo menos 20 concessionários, até o final do ano que vem 70 concessionários. Então, essa informação, quando chega para o consumidor e quando ele já começa a ver as lojas abrindo, ele já para e, opa, pera, é séria, não está brincando, não está vindo simplesmente para testar mercado.
né? Segundo lugar, trazer um produto que realmente esteja de acordo com aquilo que o consumidor busca, né? A gente sabe que SUV, o Brasil é o país dos SUVs, né? O consumidor brasileiro adora SUV. Estamos lançando de bate-pronto 2 SUVs, né? E trazer SUVs com uma qualidade, com um nível de conteúdo que seja aquilo que o consumidor vem buscando. Estamos atendendo isso também, né? E eu acho que o fundamental para ter sucesso junto ao consumidor é na hora da venda, na hora de falar com o consumidor, ter contato com ele, a venda do veículo elétrico é diferente da venda do veículo a combustão. Veículo a combustão, você não precisa ficar explicando o detalhe do uso. O veículo elétrico, você precisa sentar com o consumidor, além de falar da tecnologia, você precisa entender a vida do consumidor e tranquilizar ele. Então, vou falar de um dos medos. Por exemplo, puxa vida, eu não vou achar lugar para carregar, porque a bateria vai acabar e eu não vou achar lugar para carregar. Mas espera um pouquinho. Você usa quantos quilômetros por dia seu carro? Eu uso 15, 20 quilômetros, 20 quilômetros por dia. Tá bom. Então, no final de uma semana, você vai atingir 100 quilômetros. É isso? Então, tá bom. Se esse carro aqui chegar a 300 quilômetros de autonomia da bateria, bom, você vai ter que carregar esse carro a cada 3 semanas. Vamos supor que você roda um pouquinho no final de semana, talvez 2 semanas, a cada 2 semanas você carrega o carro. O consumidor, nessa hora, ele faz silêncio, ele para, porque ele nunca parou para pensar dessa forma. Ele falou, não, pera, a cada 2 semanas? Não, 2 semanas não é uma coisa do outro mundo. Em 2 semanas, com certeza eu vou no supermercado, eu vou no shopping, isso se ele não tem a condição de ter um carregador na casa dele, né? E aí ele começa a ver que não é tão complicado assim. Aí quando você explica para ele que hoje existe uma série de aplicativos no celular que você consegue fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, e você consegue planejar a sua viagem e ver todos os postos que existem no meio do caminho, de carga média, de carga rápida, quais são os postos que o carregador tem um possível problema e não está operando, se tem fila esperando para carregar, se não tem. Então você consegue fazer todo um planejamento da tua viagem e ter segurança no trajeto que você vai cumprir ali, né? Então ele começa a entender o uso do produto, ele fica mais seguro ainda para comprar o produto. E aí, a cereja do bolo vamos fazer um test drive. Aí quando a gente põe ele dentro do carro e vai dar uma volta com ele, aí ele realmente entende o outro universo, o outro patamar que é o segmento de carro elétrico. Então, de fato, um dos maiores atrativos é a questão da poupar recursos para a gasolina, mas também o conforto de um carro elétrico. O que atrai mais o consumidor? Só para terminar telegraficamente esse ponto. O silêncio, como eu já mencionei, né? O silêncio é uma coisa realmente que, apesar da gente falar muito disso, é difícil falar sem sentir, né? Mas quando você entra no carro e você dirige o carro e você percebe que ele está em movimento e não tem uma vibração, não tem um barulho, né? A gente está acostumado a andar com um carro com o motor girando ali. Por mais silencioso que seja o carro, e tem muitos carros extremamente silenciosos, você consegue perceber que o motor está funcionando, né? Quando você entra em movimento com o veículo e não tem motor funcionando, você não percebe o motor, a sensação já é estranha, parece que você está sendo conduzido, né? Mas não, é você que está ali, né? E os carros são muito recentes, a tecnologia é muito nova, né? Então, mesmo em função da própria tecnologia, a sensação, a dirigibilidade, a maneira como o carro responde aos seus movimentos, aos seus comandos, é muito imediato. A sensação do torque, né, que é o que a gente falou agora há pouco, né? O motor, as pessoas confundem quando o carro é muito forte, acelera muito rápido, a pessoa acha que aquilo é carro muito potente. Não, aquilo não é carro muito potente. Aquilo é um carro que tem muito torque. O que faz você grudar no banco é o torque. A potência te ajuda a manter uma velocidade muito alta, né? E quando você acelera muito rápido, é torque. O motor elétrico ele tem uma característica técnica que é te entregar o torque total no início já. Você mal pisou no acelerador, está com o torque máximo. Então ele te responde numa aceleração imediata. O carro a combustão não, ele tem que subir o giro do motor, conforme vai subindo o giro do motor, o torque vai chegando. Então você tem um tempo para isso. Então esta sensação é algo muito gostoso também, porque te dá uma segurança absurda, né? Perfeitamente. A gente falou sobre a sonoridade, os barulhos, o silêncio, que é um atrativo para a parte dos consumidores. Tem aquela parte que vai falar, não, eu gosto do carro, os petrolheads, que são chamados aí normalmente no mercado, falando, eu gosto do carro porque ele tem um barulho, eu gosto de escutar. Isso é questão de gosto pessoal do cliente. Falando sobre gosto, eu queria já puxar justamente sobre essa questão. A gente tem um gosto pelo barulho e tem um gosto pelo modelo. Vocês escolheram 2 SUVs para iniciar a operação aqui no Brasil. Já disse que o brasileiro é apaixonado por SUV. É justamente essa a percepção que vocês têm do mercado, com todos os estudos que fizeram para lançar os seus primeiros produtos por aqui. O SUV é o que tem a melhor receptividade do público brasileiro. Talvez algum motivador, vocês interpretam isso
de alguma forma, hoje, lançando esses novos produtos no Brasil? Sim, é característico do nosso mercado, né? O SUV é o produto mais querido do Brasil, né? Do brasileiro. A gente tem que lembrar alguns motivos, né? Por quê, né? Tem a questão do design, né? Os SUVs, hoje em dia, ao redor do mundo, o SUV é um carro muito popular, né? O design do SUV, ele atende a diversos gostos, diversas idades. O carro é muito flexível, ele tem a questão do espaço interno também, que é muito importante no uso de muitos consumidores, né? O SUV é um carro que agrada muito pela posição mais alta de dirigir ao público feminino. A gente não pode esquecer de uma coisa. O público feminino, seja comprando ou influenciando na compra de um veículo, representa 70% das compras no Brasil. Então, quando a gente fala de SUV é o carro mais desejado pelas mulheres, né? Pela posição mais alta de dirigir, por ser mais robusto, por passar uma sensação de maior segurança, é algo muito normal perante o público feminino, né? Então, a gente juntou todos esses pontos, obviamente, e tudo isso para explicar que o SUV é o produto que o brasileiro mais gosta hoje, mais procura hoje, né? E trouxemos os SUVs. Nós temos os SUVs também na China. O SUV é um produto muito presente, né? Na China existe também uma quantidade muito grande de sedãs, né? Mas o SUV é a grande maioria, né? Então, tínhamos os produtos no portfólio e foram esses os escolhidos. Agora, falando um pouco da fábrica aqui no Brasil, né? Porque hoje vocês importam carros da China para o Brasil, mas a ideia é começar a produzir aqui no Brasil. Por que a ideia de uma fábrica? Por que aqui no Brasil? O Brasil vai se tornar um hub de exportação, mesmo com as dificuldades que temos no país, questão de logística, mão de obra pouco qualificada, questão tributária complicada. Mesmo assim, vocês vão fazer uma fábrica aqui no Brasil? Sim, já anunciado oficialmente que vai existir isso. Entre 2025 e máximo 2026, a fábrica vai ser inaugurada. Diversos aspectos, né, nos fazem tomar a decisão de lançar a fábrica, de ter a fábrica no Brasil. Primeira questão, tributária, a gente precisa ter uma fábrica para realmente manter um nível de tributo adequado e ser competitivo no mercado. Segundo, ter a fábrica faz com que o consumidor mais ainda perceba a marca como séria, que está vindo para o Brasil e fincando raízes no país, né? A fábrica tem esse papel, trazer essa segurança para o consumidor também. Ter a fábrica faz com que realmente a estratégia global da empresa vá cada vez se concretizando mais. Porque a empresa realmente ela quer ser global, ela não quer ser uma empresa para atuar somente na China. E ter fábrica é fundamental hoje. Você trabalhar com uma empresa chinesa importando carros da China para a América do Sul, só de tempo de translado de carro até aqui, você está perdendo competitividade, né? Você não pode. O consumidor ele compra um veículo e ele quer o veículo rapidamente, né? Quando você corre o risco de colocar o consumidor por esperar o carro durante tantos dias, ele pode mudar de marca, ele pode ir para outra marca. E nós não queremos isso. Então, a flexibilidade, o atendimento imediato é muito importante. E também a oportunidade de trabalhar com outros mercados. Diversas marcas que hoje aqui no país produzem veículos, têm fábricas aqui, exportam para a Argentina, exporta para o Chile, exporta para outros países da América do Sul. A Neta tem a mesma intenção também com os veículos elétricos dela. Vamos para um rápido intervalo, depois continuamos a falar sobre esse ponto da produção brasileira. Então, não saia daí porque voltamos já já a falar de carros elétricos dessa nova marca chinesa que está chegando no Brasil. 2 minutinhos, estamos de volta. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre carros elétricos. Estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, o Rick Sampaio, que é diretor de marketing de produto da Neta, essa nova empresa de carros elétricos que está chegando no Brasil. Rick, a gente está falando da fábrica aqui no Brasil, falamos das razões pelas quais a Neta está preparando, né, o terreno para construir a sua fábrica aqui no Brasil, mas há questões também, que tipo de fábrica, aliás, que tipo de fábrica vai ser construída aqui no Brasil, né, e quais serão os veículos, os modelos que serão fabricados aqui no Brasil? Tá bom, então vamos falar primeiro qual que é o conceito da fábrica, né, porque a proposta é que os carros venham, a terminologia é chamada CKD ou SKD, o carro ele vem desmontado, né, pode ser mais desmontado ou menos desmontado, vamos resumir dessa forma, né? E aí você faz a operação de montagem do carro aqui, né? É muito similar ao que existe de outras marcas aqui no Brasil, mas algumas fazem a montagem completa, né? Quando a gente fala, por exemplo, é possível você de repente vir com a carroceria do carro montada e aqui você pinta ela e monta todos os componentes nela, ou de repente você vem com as partes de chapa da carroceria todas soltas e você monta, solda tudo aqui,
pinta e monta todo o resto também. Então pode ser mais complexo, menos complexo. Tem empresas no Brasil que pegam a chapa lisa e estampa aqui, monta tudo aqui. Então tem diversas modalidades de montagem. A que a Neta está se propondo a fazer é trazer o carro semi-desmontado, né, e montar aqui no Brasil. Esse tipo de complexidade ela é menor. Então você pode pegar uma fábrica que já existe. Não necessariamente você precisa construir uma fábrica do zero. Você pode pegar uma fábrica já existente, adaptar a montagem da linha dela toda para os produtos da Neta e começar uma operação. Você pode, inclusive, ter um operador logístico que seja o dono dessa fábrica e a Neta monta os carros ali dentro, operado por esse operador logístico, né? Então, existem várias alternativas, né? A gente já está avaliando diversos pontos do país, né? Porque você tem que considerar aspectos logísticos, aspectos de incentivo fiscal ou não, tem vários aspectos a serem avaliados, mas a empresa já tem um time dedicado fazendo essa busca no mercado nacional e em breve a gente deve anunciar alguma coisa. Perfeitamente. Eu queria até entender um pouquinho sobre motivadores desta vinda diretamente ao Brasil. Então, por que escolher o nosso país como uma das sedes, você já mencionou, para exportação, para iniciar operações mais robustas em outras faixas da América do Sul e América Latina, e entender justamente essa colocação e também que tipo de produtos serão desenvolvidos nestas fábricas. Vocês estão trazendo importados agora os 2 SUVs. Já vão montar esses 2 modelos aqui, vão permanecer importados, vão trazer um novo modelo, já tem isso desenhado ou não? Estão esperando a conclusão destes planos da fábrica. Tá, então deixa eu falar dos modelos. Fica então, à vontade, começar por essa parte. Os modelos que vão ser fabricados aqui são os que inicialmente a gente já está trazendo importados. A ideia é não ter produtos importados. Todos que forem comercializados aqui devem ser montados aqui. O plano agora de lançamento lançamos nesse momento os 2 SUVs, o Aya e o X, e para o final do ano, início do ano que vem, vamos lançar o esportivo GT, né? E no ano que vem temos planos de mais lançamentos, vai vir mais um SUV no ano que vem. Todos esses produtos que estarão sendo comercializados no Brasil, no momento que abrir a fábrica, nós vamos produzir esses produtos no Brasil. Esse é o plano, tá? Segunda pergunta, como foi tomada a decisão de vir para o Brasil, né? Por que tomada a decisão de vir para o Brasil? Bom, o Brasil, em primeiro lugar, o cenário na China. Cenário na China é um país que tem mais de 150 marcas de carro, né? Apesar de ser um país muito grande em termos de consumo de automóvel, tem muitas marcas e a competição lá é muito grande também. Então, muitas marcas hoje no mercado chinês têm a necessidade de começar a olhar para o restante do mundo. A exportação se tornou algo verdadeiro, eles têm que olhar para isso. E em vários países do mundo existem mais ou menos dificuldades de você entrar com a tecnologia de veículo elétrico. O Brasil, apesar de tudo que a gente conversou aqui agora há pouco, da falta de infraestruturas, as adversidades que a gente sofre aqui, vem se mostrando como um país muito favorável. O consumidor vem se mostrando favorável a aceitar o produto elétrico, né? Algumas marcas que já estão no país, eu acho que eu posso até mencionar, acho que não é nenhum problema, né? Mas já tem marcas chinesas, a própria BYD, a Great Wall Motors, a própria Caoa Chery, vem comercializando veículos híbridos e elétricos e vem tendo sucesso com isso. O consumidor brasileiro entendeu que o produto chinês tem qualidade, o produto chinês tem assistência, tem disponibilidade de peças, traz aquilo que ele busca. O produto chinês já não é mais um problema aos olhos do consumidor. Essas marcas que vieram antes já começaram a abrir o mercado. Acho que a Caoa Chery talvez foi a primeira que fez isso. E agora o mundo está vendo isso. Essas marcas todas que estão buscando mercados ao redor do mundo para se estabelecer, olham para o Brasil e falam, opa, pera um pouquinho, no Brasil já tem alguns bons exemplos acontecendo lá de marcas que estão aumentando a sua participação no mercado. Então, foi muito baseado nisso que foi tomada a decisão da Neta vir e veio como se fala, com a faca entre os dentes, né? Porque essa corrida, e é uma corrida, vai trazer outras marcas. Né? A gente vai ter, seja das marcas que já estão presentes no Brasil, eletrificando o seu portfólio de produtos, sejam outras marcas que vão vir para o Brasil, não importa. Né? O consumidor cada vez mais vai buscar isso. Então a Neta sabe que tem pouco tempo para realmente se estabelecer, chegar no consumidor, apresentar o produto e participar desse mercado. Só 2 pontos. Primeiro, o que vocês acham dessa nova regra que o governo atual impôs de aumentar progressivamente os impostos alfandegários sobre carros elétricos, né? Especificamente carros elétricos? A Anfávia foi uma das, vamos dizer assim, das entidades que mais fizeram pressão para que o governo aplicasse, né, criasse essa nova norma, e progressivamente nos próximos anos teremos uma elevação
os impostos alfandegários. Esse é o primeiro ponto que eu queria te perguntar. O segundo, sobre a questão dos carros elétricos aqui no Brasil. Várias marcas estão chegando e vários modelos vão ser oferecidos e um número cada vez maior de carros será oferecido com várias fábricas construídas. O Brasil, na sua opinião, comporta tanto carro elétrico, considerando que a nossa renda média ainda é baixa, né? Uma renda média de R$3.000, menos de R$3.000 por habitante. Então, por trabalhador, né? A renda do trabalho. O que vocês acham? Chegaremos a carros elétricos mais baratos ou vocês esperam que a renda do brasileiro aumente para poder ter acesso a esses carros? Vamos lá, a primeira pergunta que é com relação à parte tributária aí de proteção ao mercado nacional. Eu entendo como supernatural o movimento que houve de querer tributar os veículos importados. Obviamente, existem marcas no mercado brasileiro que estão gerando emprego, tem fábricas aqui, né? Tem um envolvimento econômico com o país e também aí começar a importar veículo competitivos em termos de preço, né? E não ter uma harmonia com o que já está acontecendo aqui com as marcas que estão aqui, eu entendo que o conflito era inevitável, né? Eu entendo como natural a atitude tomada, né? Eu acho que isso, de uma certa forma, faz com que quem está trazendo carros importados cada vez corra mais no sentido de abrir as fábricas e começar uma produção aqui. Acho legal, acho positivo. Quem sai ganhando com isso no final é o consumidor, porque ele vai ter mais opções, porque as marcas vão montar os veículos aqui, aí não vão sofrer mais essa carga tributária, vão ser competitivos e vão trazer mais opções para o consumidor. Ponto. Fácil assim, né? Eu acho que muita conversa ainda vai ter que existir entre todas as marcas que já estavam aqui e tem uma certa preocupação com as marcas chinesas que estão chegando, porque essas próprias marcas, se o que está acontecendo agora, aos olhos do consumidor, que ele está olhando para os produtos elétricos, está gostando, cada vez aumenta mais, mês a mês, o volume de vendas de veículos elétricos. As marcas que já estão no Brasil hoje vendendo carros a combustão, em algum momento eles vão ter que trazer produtos eletrificados também. E provavelmente essas marcas, que no fundo nós não temos marcas 100% brasileiras, todas têm ou um pé na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Coreia. As matrizes dessas marcas é que desenvolvem produtos, né? Com certeza nessas matrizes, nesses países, eles têm produtos eletrificados, sejam híbridos, elétricos, não importa, né? E eles em algum momento, talvez para iniciar uma comercialização aqui, eles vão ter que importar, né? E como é que fica? Né? Por que uma marca que está trazendo 100% do seu portfólio importado tem que sofrer tributação e a outra trazer um produto ou outro não vai sofrer tributação? Como é que vai funcionar isso, né? Então eu acho que sim, no final é um movimento que é uma espiral positiva, porque vai se trazer uma solução para um determinado problema, o que é considerado problema agora, isso começa a operar, mas aí gera um outro problema em paralelo, que aí tem que se criar uma outra estratégia para resolver esse outro problema, e aí o mercado vai se harmonizando. Eu acho que no final do dia a gente não vai conseguir bloquear a entrada dos produtos eletrificados ou os produtos chineses. O que eu acho é que tem que ter ferramentas que façam com que eles tragam realmente a tecnologia deles para o Brasil, continuando a gerar emprego, continuando a girar a nossa economia de forma positiva, favorável, né? Não simplesmente vindo para cá usufruir do nosso mercado. E eu acho que nesse sentido está tudo correndo de forma positiva. A segunda pergunta que você me fez foi com relação... Se o Brasil comporta tantos carros, tantas marcas. Vamos ter que ter esse teste de harmonia, porque que nem eu disse agora há pouco, né? O consumidor brasileiro ele tem essa característica. Se ele colocar na cabeça que ele quer algo, ele vai atrás daquele algo, né? Hoje ele colocou na cabeça que ele quer tecnologia, ele quer conteúdo nos carros, né? Como que a gente pode imaginar hoje, no dia de hoje, que alguns anos atrás, um bom par de anos atrás, o retrovisor do lado direito do carro era opcional. Ou ar-condicionado era item de luxo em carro e tinha que ser comprado como opcional. Coisas que hoje são básicas. O consumidor não compra mais um carro sem ar-condicionado, né? Praticamente em pouco tempo já não vai existir mais carro com transmissão manual. O consumidor quer o carro automático. Há uma evolução nisso. O consumidor sofre essa evolução no dia a dia. Ele não quer mais. Se ele chegou numa experiência de um produto com certo nível de conteúdo, ele não aceita andar para trás, ele quer ir para frente, né? Os chineses hoje estão trazendo esse ir para frente, né? E quando isso se mostra na frente do consumidor, ele sabe que aquilo existe, acabou. Ele não quer mais voltar para trás, né? Você não consegue mais tirar esse doce da criança. E aí como que o mercado nacional vai fazer? Vai desenvolver? As matrizes vão desenvolver para as marcas que estão aqui fabricando agora? Tudo bem, é o consumidor ganhando no final do dia. Eu acho que a régua vai vir do consumidor. E tem um aspecto. Hoje, a gente tem um carro que vende-se por R$125 mil.
Este mesmo carro, com esse mesmo tamanho elétrico, há 3 anos atrás, era um carro que custaria facilmente no nosso mercado R$200 mil. De lá para cá, a tecnologia evoluiu, os custos abaixaram, né? O principal custo de um carro elétrico hoje, que ainda é a bateria, as baterias vêm gradativamente melhorando a sua tecnologia e abaixando o seu custo. Isso mundialmente. Então, eu não digo que é difícil daqui a 2 anos o nosso carro estar equiparado 100% com o veículo a combustão. Isso vai chegar, então, estamos chegando bem perto. Tá? Então, talvez em menos de 2 anos. Então, eu acho que no fundo, vai haver uma... Eu não digo que vai acabar o carro a combustão, não digo que isso vai acontecer, tá? Mas eu acho que realmente a eletrificação vai se tornar muito importante e presente no segmento automotivo. Acho interessante nós também falarmos, eu vou aproveitar, você responda a pergunta se sentir confortável, mas eu vou fazê-la aqui. A gente falou um pouquinho sobre o modelo de tributação, principalmente as taxas alfandegárias, taxas de importação que vão aumentar progressivamente nos próximos anos. Isso surgiu basicamente no meio do ano passado, junto com o projeto do Mover, que é um projeto de incentivo à indústria automotiva, em especial para a fabricação de carros de modelo de motorização mais sustentável, dentre eles os carros eletrificados e elétricos. Claro, o Mover demorou um tantinho para sair, saiu há 2 meses atrás, foi concluída toda a pesquisa e aprovado o plano parcialmente. Eu queria entender o seguinte, já era plano da Neta, quando entrar ao Brasil, fabricar carros aqui dentro, ou este modelo de tributação para importação, esses incentivos à indústria automotiva por aqui, eles mudaram alguma coisa na estratégia de vocês? Porque eu já escuto sobre a Neta entrar no Brasil desde o ano passado, se eu não me engano. Então, não é que surgiu agora essa ideia e vocês entraram do dia para a noite. Então, já estão planejando essa entrada no Brasil, talvez há bastante tempo. Mudou alguma coisa no meio do caminho? Vocês seguiram o plano que tinham desde o início? Não. A empresa, quando tomou a decisão de vir para o Brasil, ela já veio com a decisão tomada que precisava vir e ter fábrica. Ponto. Essa foi a decisão. Assim, até curiosamente, se você me permitir, eu quero fazer um comentário de como que foi a minha entrada na Neta, porque eu entrei em novembro do ano passado na empresa, né? Eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado pela empresa aqui no Brasil. E eu entrei e ainda não estava tomada essa decisão do aumento da carga tributária, né? E eu estava ainda no processo aí de fechar com eles, tal, de entrar para trabalhar na empresa, tal, e veio a informação desse aumento, né? E eu virei para meus contatos na empresa na China e falei, olha, vocês tomaram conhecimento do que está acontecendo aqui no Brasil, né? E agora, como é que fica o plano? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar alguma coisa? E eles viraram para mim com muita calma, não, estamos sabemos os detalhes, inclusive mencionaram números e tal. Falaram, não muda absolutamente nada, continuamos com o plano conforme desenhado. Porque já estava muito seguro na decisão deles a questão da fábrica, né? Em primeiro lugar, já estava decidido. E eles sabem que mesmo com o aumento de carga tributária, ainda assim o país tem muito espaço para a eletrificação e eles sabem que vai ter que haver essa mudança ou essa abertura de espaço para os veículos eletrificados. Vai ter que haver. O que talvez no primeiro momento, na visão deles, fosse um protecionismo do país ou das marcas que aqui estavam até naquele momento, tentando segurar, se proteger no mercado dessas marcas chinesas, os chineses sabem que no segundo momento eles vão ter que voltar para a mesa de discussão, porque também não dá para bloquear tudo, não dá para fechar o mundo é globalizado, né? A tecnologia tem que ser comunizada em todos os países do mundo, então não dá para fechar. Então eles vão ter que sentar para conversar de novo. O chinês sabe disso. O chinês é um grande estrategista, né? Acho que já dá para se chegar a essa conclusão, né? Então eles falaram, não vai mudar nada, vamos continuar com o plano, vai ter a fábrica e vamos continuar com os modelos que estavam desenhados para o Brasil. Afinal, 5 mil anos de história ensinam alguma coisa, né? Para a cultura milenar como a chinesa. Mas, Henrique, deixa eu te perguntar a questão das baterias, né? A bateria hoje representa boa parte do custo do carro, né? Quanto que é a vida útil de uma bateria hoje, em termos de 10 anos, 5 anos? Quanto tempo demora para a bateria ser substituída? O que vocês planejam fazer com as baterias que serão substituídas dos carros da Neta? E a questão do lítio, né? O fato que o lítio é um mineral fundamental para as baterias, ele está presente só em alguns países do mundo, alguns deles muito instáveis, a Bolívia, por exemplo, é um deles, mas não só. Como que vocês acham que o fornecimento de lítio vai ser garantido para as futuras baterias do carro da Neta? Tá bom, então vamos falar primeiro sobre a questão da vida útil das baterias, né? É uma pergunta muito interessante porque as pessoas têm um conceito na cabeça de que, puxa, a bateria dura pouco, vou ter que gastar muito depois para substituir a bateria. Os carros elétricos hoje, eles estão trazendo para o mercado os veículos com 8 anos de garantia na bateria,
né? Quando você para analisar, e no fundo ela dura mais, tá? 8 anos é para ter uma margem de segurança, né? Tem veículos hoje que a bateria dura mais de 10 anos. Quando eu falo dura, significa que ela mantém durante todo esse tempo a capacidade de carga 100%. Tá? Significa que depois disso, não é que ela para de funcionar, ela começa a perder capacidade de carga, né? Então, 8 anos como garantia já dá um bom cenário de qual que é a qualidade e a durabilidade dessas baterias. Em segundo lugar, a tecnologia implementada nas baterias hoje, a bateria a gente não pode enxergar ela como uma caixa. A bateria dentro tem diversos módulos. Quando a bateria começa a perder eficiência, muitas vezes dessa, sei lá, vou dizer algumas dezenas de módulos, tem 1 ou 2 ou 3 que estão apresentando um defeito. Então você consegue hoje, com a tecnologia existente, medir, saber quais são esses módulos e vai lá e substitui só esses módulos. Então, até em termos de custo de reparabilidade, é outro universo. Já não é como era 5 anos atrás. É muito mais barato. E o que fazer com as baterias se algum dia elas realmente pararem de funcionar? Você tem hoje um conceito de descarte, né? Mas as baterias elas não são descartadas. Como eu disse, elas não param de funcionar. E existem diversas empresas no mundo hoje, fora do Brasil já diversas, que são especializadas em usar baterias de veículo elétrico para armazenamento de energia solar para jogar na rede elétrica. Você faz mini usinas de energia usando energia solar, carrega as baterias durante o dia, porque ela não serve para mover um carro elétrico mais, ela perdeu capacidade. Mas para você armazenar energia e jogar de noite na rede elétrica, ela serve. Então ela ainda continua durante muitos anos trabalhando, né? Até você um dia realmente ter que descartar. E para descartar, já existem empresas hoje que abrem a bateria, separam os componentes que fazem parte dessa bateria para reciclar esse tipo de material. Eu acho que esta é uma preocupação que o mundo não precisa mais ter, sabe? Se fala muito disso, né? Quanto mais aparece veículo elétrico no mercado e mais baterias são produzidas, mais gente vai começar a viver ao redor disso de o que fazer trabalhando o descarte da bateria. Você está gerando emprego no final do dia. Você está gerando uma outra indústria, que é a indústria que vai reparar ou fazer o descarte da bateria. Isso não tem que ser uma preocupação, tem que ser, já é uma solução, né? Desculpa, se a outra pergunta que você me fez... Sobre a questão do lítio, né? Do lítio. Onde o lixo é só presente em alguns lugares e às vezes nem sempre são lugares tranquilos, né? Primeiro, a tecnologia, eu vou tentar sim dar uma resposta sem falar bobagem, tá? Porque eu não sou um engenheiro do carro, mas eu vou repetir um pouco aquilo que eu participo das reuniões e ouço, tá? O lítio na bateria hoje é um componente fundamental, né? E as baterias vêm se tornando cada vez mais eficientes, né? Então, eu sei que a quantidade de lítio, inclusive, utilizada, já não é algo que era como era 5 anos atrás. Você já tem uma otimização da quantidade que você usa lá. E existem hoje desenvolvimentos de baterias que ou não usam lítio ou usam em uma quantidade muito menor, justamente para poder trazer mais eficiência e diminuir o custo. Né? Por exemplo, a utilização de sódio, por exemplo, é algo que se fala muito no mercado hoje, vem sendo desenvolvido por diversas marcas de bateria e acredito que num curto espaço de tempo a gente já vai ter lançado no mercado algo do tipo. Se isso acontecer, realmente o mundo vai mudar, porque a gente vai ter bateria com custo muito menor, provavelmente com uma eficiência maior e ainda não sofrendo o risco da falta de lítio, né? Então, eu acho que assim, a tecnologia, quanto mais demanda do produto tiver no mundo, mais soluções vão surgir. E isso é o que está aparecendo nos últimos 2 anos. Soluções para bateria, soluções para motor elétrico, soluções de tecnologia para o veículo elétrico, né? Segurança ao redor da bateria, dos componentes elétricos. A coisa vem evoluindo muito rápido. Por quê? Porque a demanda mundial aumentou muito, né? Então, muitos fornecedores. Perfeitamente. Inclusive, queria falar um pouquinho sobre essa demanda mundial, algo que repete-se no Brasil por conta desses planos de tributação que a gente falou alfandegária, mas agora está ganhando um pouco mais de dimensão de forma bastante generalizada em outros países do mundo. A gente tem na Europa uma tributação que surge como uma proposta para eliminar essa grande competitividade que tem as marcas chinesas entrando no continente. Há discussões ainda, nada definitivo, isso se repete no Canadá. Nesta semana também tomou a decisão para restringir a entrada de marcas chinesas. Vocês veem talvez este risco do protecionismo não só brasileiro, não só de outros países aqui da América Latina, mas mundial, contra o mercado chinês, e como estão estudando essas questões, já que isso não foi um problema no Brasil, também não enxergam este problema mundialmente?
Esse tipo de pergunta sempre me deixa na quina da parede, né? Porque eu trabalho para uma empresa chinesa, né? Mas vamos lá. Não, falando assim de forma bem franca, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? O consumidor, quando ele toma consciência de algo e ele quer aquele algo, como é que você depois vai privar ele de ter aquele algo? Você não está bloqueando a entrada numa marca chinesa, mas você está aumentando tributos para que o preço dele seja, entre aspas, inviável versus outros que existem ali no país e você acabe protegendo um pouco aquelas marcas que estão ali. Tudo bem, é uma ferramenta legal, isso pode ser usado, né? Por outro lado, eu acho que o próprio consumidor vai começar a fazer uma pressão de que, em querendo aquele tipo de produto, ou quem está produzindo ali vai ter que desenvolver aquela tecnologia e ser tão competitivo quanto o chinês, ou então a pressão popular vai começar a ser grande porque o consumidor vai querer aquele tipo de produto. A gente fala isso hoje do veículo elétrico, mas quando a gente olha para tudo que tem dentro das nossas casas, faz um percentual do que rodeia a sua vida que não é produto chinês. A maioria dos produtos que a gente tem na nossa vida, muitas coisas vêm da China, principalmente os itens que têm a ver com tecnologia, né? Então, é algo que o mundo começa a olhar nesse momento, porque agora a China até então trabalhava para ela mesma, num país enorme, com uma população enorme, o seu mercado interno absorvia tudo que ela produzia. Hoje ela chegou numa capacidade produtiva tão grande que ela pode exportar. Por que o mundo não olhou para isso antes? Ou talvez, por que o mundo não olhou para o nível de desenvolvimento que a China estava tendo nesses últimos anos e ele não estava se protegendo, não estava se protegendo dele mesmo, porque no final a China se desenvolveu tão rápido e num patamar tão alto que todo mundo podia ter feito isso se quisesse. Mas por que não fizeram? Eles fizeram. Então agora eles têm um nível de produto que o consumidor olha e fala, eu tenho desejo por isso, quero comprar isso. Não cabe a mim agora fazer uma avaliação de tá certo ou tá errado bloquear. Mas eu acho que o consumidor tem o direito de querer. E já que ele quer e existe uma demanda, então vamos lá, vamos desenvolver. Vamos desenvolver para esse consumidor. Está aí aberto o mercado, né? Mas o chinês está batendo na porta, ele está querendo vender aqui. Então, acho que tem que ter aí uma... Assim como um dia o chinês abriu a porta do mercado deles para diversas marcas do mundo inteiro de automóveis ir lá e fabricar, dando incentivos fiscais, dando espaço, dando mão de obra e tornaram o mercado chinês um dos maiores produtores de automóveis do mundo, né? Eles abriram o espaço e todo mundo foi lá aproveitar desse espaço. Então agora eles estão aptos a vir no nosso mercado e querer vender os produtos que desenvolveram, né? É uma questão complexa, né? Eu acho que no final do dia é aquela máxima que todo mundo fala, né? No final, quem sai ganhando é o consumidor, né? E é mesmo, né? Eu acho que vamos ter essa novela não acaba aqui, a gente vai ter muitas cenas nos próximos capítulos, nos próximos meses, mas com certeza vai haver uma harmonia entre ambas as partes, tem que ter. Henrique, última pergunta, que nosso tempo aqui infelizmente está se esgotando. Como é que você vê o mercado de autos em geral, de carros, mas específico de carros elétricos no Brasil nos próximos 5 ou 10 anos? O que você imagina? Como é que será a frota, né, que será circulante no Brasil e quais são as perspectivas que vocês acham que o Brasil terá no segmento de carros elétricos? Bom, eu acho que o Brasil vai evoluir muito na quantidade de veículos elétricos e híbridos, né? O híbrido tem uma preferência no nosso país pelas dimensões continentais que nós temos, né? Eu acho que vai crescer demais, já vem crescendo. Em 5 anos, eu acho que em 5 anos a gente consegue ter entre elétricos e híbridos, provavelmente a gente tem metade da frota já elétrica e híbrida. Eu acho que a gente tem capacidade e demanda de mercado para isso. Mais de 1 milhão de veículos, então? Acredito que sim. A infraestrutura em 5 anos, na velocidade que tem acontecido o desenvolvimento dela nos últimos 2 anos, que ninguém previa que isso pudesse acontecer, e aconteceu sem incentivo, né? 5 anos mesmo sem incentivo, eu acho que vai se desenvolver. Se tiver incentivo, talvez antes disso. Vamos ver então o que vai acontecer. Com certeza teremos outras ocasiões para voltar a falar sobre o assunto. Henrique, obrigadíssimo por sua participação e fica aqui o convite, então, daqui um tempinho para monitorar como esse mercado está evoluindo. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado e volte sempre. Agradeço a todos. Muito obrigado também ao nosso Gabriel Monteiro. Um prazer tê-lo conosco aqui no Talks e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem nossa programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.